Fala galera da topografia, galera do Civil 3D, galera do método Fluxor. Hoje o conteúdo é barra pesada, o conteúdo aí para o pessoal da hidrologia, pessoal também da mineração que está acostumado a fazer cálculo de pilhas. Vou estar mostrando aqui uma maneira nova, uma maneira diferente dentro do Civil 3D. Na verdade é a maneira apropriada de se calcular esse tipo de situação dentro do Civil 3D. Vou começar da seguinte forma, vou começar te explicando por que a maneira que a maioria das pessoas fazem. Ela fecha o resultado final, mas não fecha o volume entre camadas, tá? Então, se liga na dica, já deixa o like aí, já compartilha esse vídeo, já fala pra galera, galera, vai ter vídeo ali sobre curva cota área e volume, para assistir porque vale a pena, tá? Bora lá! Galera, seguinte, aqui eu fiz duas situações, ó. Fiz um reservatório e fiz um volume de pilha, tá? Olha lá, então aqui está um reservatório. A primeira característica que eu coloquei nesse reservatório, que é bastante comum quando você faz esse tipo de estudo de curva cota área e volume, são duas áreas isoladas. Esta área aqui com a área mais alta e esta área aqui com a área mais profunda, com uma barreira no meio. Por que essa barreira é interessante? Porque o que é curva cota área e volume? De repente você caiu de paraquedas aqui, não está sabendo o que é isso. Então já vou te explicar, é a relação entre a área da curva de nível e a capacidade de armazenamento de água. Tá? Isso daqui é um estudo comum em reservatórios para estudar a capacidade desse reservatório de se manter operante. Tá? De repente tem assoreamento, de repente tem paliteiro ali que caiu, gerou uma certa perda de volume, e essa perda de volume a gente faz essa identificação usando um ecobatímetro, que é um sonar, para poder obter esses dados. Tá? Então, quando eu faço, por exemplo, uma comparação aqui de área, que é um método bastante comum com a galera, quando eu faço aqui aquela inserção, por exemplo, da tabelinha de volumes das elevações, como é que funciona isso? Coloco a minha tabelinha aqui, né, dinâmica. Então, o que ele vai ter aqui, ó? Vai ter aqui, ó, minha tabelinha de curvas, né, ó, da 410, da 415, da 420 e tal, que é aquele intervalinho que eu determinei lá no range, para ele poder aparecer aqui as tabelinhas de elevações, tá? Que é aquela hipossometria. Eu posso, e muita gente faz isso, incluir uma coluna ao lado aqui, vindo aqui em Table Properties e incluindo aqui, ó, dentro do Edit Corrent Selection, uma coluna a mais. Nesta coluna a mais, o que dá para colocar aqui, ó, volume, né? Então o pessoal escreve aqui, ó, volume. E aqui, dentro do item a ser incluído, o pessoal vem aqui, Surface Range, volume, e cria uma tabelinha aqui, uma coluninha aqui do lado com a área. Área 2D, tá? Por exemplo, área 2D. E aqui, o pessoal vem, coloca Surface Range, área 2D. Aplico, ok. Aí o que o pessoal faz? Faz uma comparação do volume da washbore com o volume obtido aqui no final da volumetria, e esse volume fecha a belezinha. Por que ele fecha a belezinha? Porque ele é a somatória das áreas de cada intervalo de curva, que no caso aqui está limitado de 5 metros. Você pode fazer isso mais preciso, de 1 metro, de 50 centímetros, de 10 centímetros, se você quiser. E ele fecha no final porque ele pega todas aquelas somatórias e engloba tudo ali vezes a espessura e te dá o volume. Mas o que não fecha? O volume entre camadas. Por quê? Porque esse método de cálculo ele faz como se fosse uma cebola. Tá? O que é uma cebola? Olha lá, ele vai pegar, por exemplo, a área dessa curva toda, né? Mais a área desta curva toda aqui, ó. Então o que ele está medindo não é a camada do reservatório, ele está medindo isto daqui, ó. Ele está medindo isso daqui, ó. Ele está medindo isso daqui.
esse intervalinho aqui, ó, ele está medindo o que está aqui dentro. Ele não está medindo, por exemplo, ó, o que está nesse espaço aqui do reservatório. Deixa eu fazer um negócio mais bem feitinho aqui, ó, para você poder entender. Ó. Imagina esse aqui o reservatório. Aqui você tem a curva 500. E aqui, ó, você tem a curva 495. A curva 495. O que ele está medindo é isso daqui, ó. Ó, ele está medindo isso daqui. Ele não está medindo esse intervalo de água interno. E por que a somatória final fecha? Porque esta área aqui vezes a profundidade total, mais a outra área subsequente vezes a profundidade total, no final do cálculo fecha com o volume total adquirido entre o volume da Ausbor. Então, qual é a tua alternativa? Qual, pelo amor de Deus, qual é a alternativa para poder contornar isso daqui, para poder fazer isso de forma automática, sem eu ter que ficar dividindo camadas e subcamadas aqui horas na planilha? Galera, o segredo está aqui, ó, em Analyze, Design, Stage Storage. Stage Storage é justamente a ferramenta que o Civil 3D tem para calcular esse tipo de informação. Tá? E o que ele vai buscar como informação primária? Ele vai buscar o intervalo de curvas. Então, se o seu intervalo de curvas está de 1 metro, ele vai amostrar de 1 metro. Se o seu intervalo de curvas está de 50 centímetros, ele vai amostrar de 50 centímetros. E onde é que você altera isso, meu amigo? Não está lembrado? É aqui, ó. Surface Properties, vem aqui, Edit Properties, vem aqui contorno, vem aqui contorno intervalo, vem aqui muda o intervalo mínimo, ele recalcula o intervalo máximo. Pronto, é só isso que você tem que fazer, tá bom? Então bora lá pro tema. Selecionei aqui, não preciso nem selecionar aqui, vem aqui em Analyze, Design, Stage Storage. Stage Storage, que você vai colocar um título, então coloca lá reservatório, tá bom? Reservatório, para você colocar, pode ser pilha 1, pode ser pilha 2, isso eu estou falando para a galera de mineração, estou falando para baixo, mas ela serve para cima também, se você quer estudar, estratificar, lancei rachão lá na minha pilha até 1 metro, depois eu lancei outra camada. Lógico que você não vai fazer isso, né? Mas, por exemplo, em uma galeria já existe isso. Então são diversas aplicações que eu estou trazendo aqui para você que podem ser feitas com essa ferramenta com muito mais precisão do que o que você vem calculando ou tendo que jogar na sessão, tá bom? Reservatório, Project Name, então pode ser lá, barragem do método Fluxor, barragem método Fluxor. Aí, o que eu venho aqui embaixo? Vem aqui curva, cota, área, volume. Beleza. E aqui o que falta agora? Definir o método de cálculo. Tem dois. Average and Area ou Conic Approximation. E você pode usar os dois, que é o que eu faço, porque daí você compara os dois, faz uma média dos dois, o seu cálculo fica muito mais preciso e ainda você tem ali 2 métodos de cálculo para você colocar. Não, eu fiz pelas duas formas. O que vem agora? Define Basin. Define Basin significa que você vai definir quais linhas que você quer mostrar. Essas linhas você pode definir elas a partir de polylines extraídas ou desenhadas, ou pode definir ela a partir de Define from Surface Contorno, tá? Então é o que eu faço. Estando aqui, é só vir aqui e Define. Define, aí você seleciona a tela toda da superfície que você quer fazer a amostragem, fazer o cálculo de área. E pá, tá aqui a nossa planilhinha. Então na cota 410 não há área incremental, não há volume, não há nada, porque é a base, é a origem. Na 410/50 já tem volume e ele vai trazendo aqui. Se tiver volumes repetidos, como é o caso que eu fiz ilha 1 e ilha 2 ali separados, lá no Excel você agrupa todo mundo para poder fazer a sua curva cota, área e volume acontecer de maneira interativa. Isso daqui, galera, você vai salvar a tabela, você vai salvar ela aqui, ó. Você pode salvar a tabela, você pode create report, você pode criar um report em TXT, que é o mais interessante para você poder trazer isso daqui lá para o seu Excel. Então vem aqui, cursos, curva, cota, área e volume. Vou colocar aqui, ó, curva, cota, área e volume, vou substituir a tabelinha e vai aparecer aqui para mim, organizadinho, ó, cota, contorno, área, volume, área incremental, área cônica, as repetições vão estar agrupadas, tá?
Então, o que você tiver de repetições aqui, você vai lá no Excel organizar, beleza? Então, aqui você consegue ajustar e trabalhar os dados da maneira que você precisar para você poder montar a sua tabela de cota, área e volume de maneira rápida e interativa, tá bom? E agora, de repente, eu quero só isso aqui inserir isso aqui no próprio desenho para que você possa trabalhar, olha lá, já fica aqui organizadinha a sua tabelinha lá, ó, elevação, área, volume, onde eu tenho repetição, ela vai aparecer repetição, tá? O método de cálculo de área por áreas aproximadas, né, fazendo a área média entre os dois, ou o método da aproximação cônica com o volume já definido. No final aqui dá para você comparar a diferença de um método e outro. Então, um método deu 118, deixa eu ver, dá para 118 milhões, 095.180 metros cúbicos. E no outro deu 122 milhões, 187.717, tá? Então, o método das áreas aproximadas, das áreas médias, ele dá um pouquinho maior do que o da aproximação cônica, tá? Então, você pode, de repente, estar fazendo a média entre os dois, ou embasando um método e outro aí para poder fazer, até mesmo para poder estudar as diferenças que podem dar entre um método e outro na sala técnica. De repente, seu cliente vai usar outra sala técnica, um outro método na outra sala técnica, você já consegue precaver qual que vai ser essa diferença de cálculo, tá bom? Agora, galera, pilha, mesma coisa. Então aqui eu tenho uma pilha de materiais e eu quero fazer o mesmo cálculo. Já aprendeu? Vamos lá? Vamos revisar? Analyze, Design, Stage Storage, selecionei, coloquei aqui, ó, pilha 01, nome da empreiteira, método fluxo, volume de pilha, Então, essas três informações, qual método eu quero usar? Eu quero usar os dois, define basin, eu vou vir aqui, define novamente, selecionado, eu vou salvar a tabela em Create Report. Então, vou buscar lá minha pastinha, área de trabalho, 2022, cursos, curva cotária e volume, pilha 01, salvar, salvei, e aqui eu vou inserir a minha planilhinha e fechar. Então, está aqui o meu volume, está aqui o cálculo também de 50 centímetros, que foi o intervalo de curvas, e essa minha pequena pilha, está dando 76.034.162 metros cúbicos, ou pelo outro método, 76 milhões 0,42 mil, nesse aqui eu já tive uma aproximação melhor, né, 72 milhões, se bem que aqui, ó, 34 para 42, 76, 34, alguns mil de diferença aqui, tá? 005,55. Depois eu vou trazer um vídeo aqui abordando um pouco melhor essa questão dos dois métodos, tá? Do aproximação cônica ou das áreas médias, para poder estar entendendo aqui o que o software considera para cada um dos dois métodos de cálculo, tá bom? Galera, nosso vídeo de hoje foi isso aí, espero que tenha gostado e não esquecem, deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito e muito mais conteúdo desse tipo aqui vai surgir a partir do mês de maio. Forte abraço e até o próximo vídeo.